Você já imaginou a vida cotidiana da realeza egípcia? Relaxar enquanto era transportado pela cidade, agitado por servos, representava apenas uma pequena parte de como eles utilizavam seu tempo. Em grande parte, estavam ocupados de maneira incrível. Quando se tratava de responsabilidades reais, a realeza do Antigo Egito estava constantemente trabalhando arduamente. Felizmente para eles, as recompensas que advinham desse trabalho eram muito gratificantes. Hoje, vamos explorar como era verdadeiramente a vida para a realeza egípcia. Antes de nos transportarmos no tempo, assegure-se de se inscrever no canal. Agora, é hora de navegar pelo rio Nilo e mergulhar na rotina diária de um membro da realeza egípcia. O Egito era governado por líderes conhecidos como faraós, sejam reis ou rainhas, que, além de desfrutar de vinho e uma dieta refinada, dedicavam seus dias à supervisão dos aspectos religiosos, econômicos, culturais e políticos da vida egípcia. Durante a maior parte de suas horas do dia, os faraós estavam incessantemente rodeados por outras pessoas. Se você fosse um egípcio real, as chances de ter um momento para si mesmo seriam praticamente inexistentes. A comitiva real era composta por membros da corte, geralmente funcionários, familiares, nobres servos e guarda-costas reais. Felizmente para a realeza, eles tinham o privilégio de escolher com quem passariam o tempo, muitas vezes recompensando amigos e parentes com essa doce oportunidade. Isso mesmo, o nepotismo já existia naquela época. Você já teve aquela sensação após tomar banho e se vestir, pensando, uau, isso foi muito trabalho. Gostaria que um servo pudesse ter feito tudo isso por mim? Bem, se você fosse um egípcio real, estaria com sorte. Após levantarem de suas camas de manhã, os faraós eram atendidos por servos que os preparavam para o dia. Essas posições colocavam os servos em proximidade íntima com o faraó, que provavelmente não tinha uma manhã muito agradável para o hálito. Os servos também eram encarregados de banhar os faraós. Alguns governantes, como Hatshepsut, apreciavam perfumar-se com óleos ricos para enfatizar seu elevado status, o que não era uma má ideia, considerando que viveram mais de 1000 anos antes da invenção do desodorante. Após o banho, uma equipe de estilistas, especializados em tudo, desde sandálias até perucas, cuidava do vestuário. Imagina só assistir a essa transformação? A elite da realeza egípcia antiga considerava essencial o uso do acessório final, perucas. No Antigo Egito, as perucas eram levadas a sério, a ponto de existirem leis que regulamentavam quem tinha o direito de usá-las. Legalmente, os escravos estavam proibidos de usar perucas, e quanto mais elevado fosse o status social de alguém, melhor seria a qualidade de sua peruca. As perucas reais eram as mais elaboradas, chegando a incluir fios de ouro e prata. Considerando o clima quente do Egito, é de se imaginar que algumas dessas perucas fossem desconfortáveis e odoríferas. Além de adornar as cabeças reais, as perucas também eram usadas pelos faraós em forma de perucas de barba, especialmente em eventos especiais. Por que um antigo faraó optaria por usar perucas de barba? Essas perucas de barba tornaram-se um símbolo do poder do faraó, sendo utilizadas para demonstrar que eram considerados deuses vivos na terra. Logo após acordarem, os faraós eram atualizados sobre questões administrativas e lidavam com assuntos por meio de uma rede de funcionários. Geralmente, suas manhãs eram dedicadas a receber convidados, participar de audiências e realizar eventos simbólicos. E isso não era uma escolha. De acordo com Diodoro, essas atividades eram obrigatórias. Imagine ter uma reunião administrativa todas as manhãs num mundo onde o café ainda não tinha sido inventado. Consegue visualizar? Ser rei era desafiador. Limusines ou carros esportivos podem não ter sido inventados, mas isso não significa que os faraós não viajavam com estilo. Já ouviu falar em sedã? Não é um carro de 4 portas, mas uma cadeira com postes longos que permitiam aos servos levantá-la do chão enquanto o faraó estava sentado. Sempre que os faraós deixavam o complexo do palácio, eles se locomoviam em cadeiras sedã transportadas por servos. Claro, esses antigos sedãs podem não parecer tão luxuosos quanto uma Ferrari, mas eles contavam com ar-condicionado na forma de portadores de leques reais.
O trabalho de um portador de leque poderia refletir um relacionamento pessoal próximo com o faraó, e foi sugerido que esses portadores de leque podiam fazer parte da guarda pessoal do faraó. Além disso, parecia ser uma excelente maneira de manter os braços tonificados enquanto mantinham a guarda. Os faraós não eram apenas os reis do Egito, eles também afirmavam ser autoridades divinas, atuando como intermediários entre os humanos e os deuses. Devido a esse aspecto mágico de seu título, seus dias eram ocupados por uma ampla gama de deveres religiosos, como fazer nomeações sagradas, ordenar a construção de templos e participar de cerimônias. De acordo com o historiador grego Diodoro, os faraós faziam visitas diárias ao templo para serem ungidos e oferecerem sacrifícios aos deuses. Os sacrifícios provavelmente tinham um significado simbólico e eram destinados a manter a ordem no reino. Mesmo quando os faraós não estavam fisicamente presentes em eventos religiosos, cerimônias e rituais, suas estátuas nos templos garantiam que estivessem, pelo menos simbolicamente, presentes. Já desejou poder faltar a uma reunião? Basta enviar uma estátua no seu lugar. Ser membro da realeza certamente tinha suas vantagens. Enquanto os plebeus egípcios se alimentavam principalmente de pão, cerveja, vegetais e peixes, a realeza desfrutava de uma dieta mais luxuosa. Banquetes reais podiam incluir pratos como o ganso, touro e frutas frescas como tâmaras e figos. O álcool de escolha na corte real era o vinho, algo além dos meios da maioria dos egípcios. Parece um bom momento para nós. Não adoraria beber um pouco de vinho e saborear um banquete real? Enquanto a grande maioria dos antigos egípcios praticava a monogamia, os reis tinham permissão para ter múltiplas esposas, e eles adoravam demonstrar esse pequeno poder. Os faraós masculinos tinham uma grande esposa real, ou esposa principal de alto escalão, juntamente com um número menor de esposas, concubinas e haréns. Esses haréns, segundo a autora Charlotte Buff, demonstravam a riqueza do rei. Em outras palavras, quanto maior o harém, mais rico o faraó. Fazer parte do harém podia não ser um mar de rosas, especialmente considerando que o faraó poderia exigir compromissos com uma determinada esposa todas as noites. Todos esses relacionamentos garantiam que os faraós geralmente tivessem muitos filhos. Ramsés II, por exemplo, tem fama de ter sido pai de mais de 100 crianças de suas esposas e concubinas. Considerando o alto número de crianças, a maioria delas estava em uma parte designada diferente do palácio. No entanto, eles tinham acesso a tutores e enfermeiros. Os faraós podem ter reivindicado uma conexão divina, mas os governantes do Antigo Egito eram tão mortais quanto qualquer outra pessoa. Na verdade, muitos deles provavelmente eram suscetíveis a problemas de saúde. Casamentos frequentes entre parentes e práticas de incesto resultaram em polos genéticos superficiais. Um exemplo é o rei Tutankhamon, que provavelmente sofria de problemas genéticos que o faziam mancar. As dietas ricas em gorduras e carboidratos da realeza também tiveram seu preço. Faraós podiam sofrer de excesso de peso, e muitos deles enfrentavam problemas cardíacos. Hatshepsut, por exemplo, provavelmente era diabética e obesa. Você acha que a sua família tem problema? Tente ser um membro da realeza egípcia. Às vezes, a autoridade de um faraó era desafiada por membros de sua própria família. Em 1155 a.C., Ramsés III foi eliminado em algo chamado de Conspiração do Harém. Neste caso, uma de suas esposas, provavelmente orquestrou todo o desastre para que seu filho pudesse assumir o trono. Hatshepsut e seu sucessor também tiveram que lidar com familiares rebeldes durante seus reinados. Cleópatra, a última faraó do Egito, consolidou sua autoridade ao se envolver em um conflito civil com seu irmão mais novo e marido em 48 a.C. A realeza do Antigo Egito certamente teve uma vida rica e extravagante. De dias de trabalho lotados a momentos de lazer intensos, nunca houve um momento de tédio para esses faraós de peruca e suas comitivas circundantes. Se este mergulho na história antiga aguçou sua curiosidade, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar nosso canal para desvendar mais segredos e conhecer as civilizações que moldaram o mundo. Junte-se a nós na busca pelo conhecimento e história fascinante. Até o próximo episódio.